Boa noite! Educação pública é destaque no grande expediente da vereadora Regina Costa dos Santos. Quando a gente traz esse tema educação, é justamente para potencializar o papel da educação pública na emancipação, na transformação do mundo que está posto, dessa sociedade, né? Acho que a pandemia mostrou para o mundo todo quanto a escola é importante. Agricultores e entidades organizam protestos contra a derrubada do marco temporal no STF. É um momento de insegurança jurídica, porque no ano de 2009 o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido a respeito dessa questão das demarcações, sobre a questão da posse indígena. Porém, eles retomaram essa discussão e está pautado agora para 25 de agosto um novo julgamento. O governo do estado lança edital de R$4 milhões para projetos de inovação. As regiões que identificarem, como por exemplo, colocar a inovação associada a um determinado setor da economia que alavanque a sua região, mostrando que aquilo gera inovação, gera tecnologias, gera produto, gera um potencial de desenvolvimento, são os projetos que nós esperamos receber neste edital, nesta chamada pública. O Jornal da Câmara já está começando. Fique com a gente. A primeira plenária da semana teve a vereadora Regina Costa dos Santos como oradora especial. No espaço do Grande Expediente, a pedetista falou sobre a educação nas escolas públicas de Passo Fundo. Sempre que possível, a vereadora Regina Costa dos Santos levanta na tribuna a bandeira da educação. E não poderia ser diferente. Afinal, a professora conhece bem a realidade das escolas públicas. Por isso, o segundo grande expediente da pedetista propôs uma reflexão sobre o papel do ensino de qualidade na vida das pessoas. Quando a gente traz esse tema educação, é justamente para potencializar o papel da educação pública na emancipação, na transformação do mundo que está posto, dessa sociedade, né? Acho que a pandemia mostrou para o mundo todo quanto a escola é importante, o quanto o professor é importante. As 4 escolas que nós trouxemos hoje para o Grande Expediente, por mais que elas tenham vários problemas, de estrutura física, de falta de profissionais, mas são escolas que é comprovado ao longo desses anos o quanto contribuíram para a emancipação de Passo Fundo, o quanto contribuíram para a transformação da vida desses alunos que lá frequentam. Então, pensar num mundo pós-pandemia é pensar numa educação pós-pandemia. Que educação queremos, né? E aí todos os problemas criados por esta pandemia da Covid-19, a gente tem aí a questão de déficit de aprendizagem, né? Questão da evasão escolar, essa lacuna, né, que se tem de aprendizagem, esse distanciamento entre a escola pública e a escola particular, que a gente precisa sim pensar com muita seriedade, de acordo com a realidade, né, da nossa cidade, e que possa projetar aí instrumentos que potencialize os professores das escolas públicas estarem fazendo um bom trabalho, né? Entre as mais de 70 instituições da cidade, a parlamentar citou 4 exemplos positivos. Da escola Rita Sirotsky, que completa 30 anos no bairro Santa Maria, da Antonino Xavier, com 60 anos na Vila Jardim, da Senador Pasqualini, também com 6 décadas na Vera Cruz, e da Adelino Pereira Simões, com meio século de história no bairro Nonoai. A EMEI Rita Sirotsky representa para a comunidade que ela está inserida um ambiente de aprendizagem com amor. Com amor porque temos aqui diferentes ambientes, onde as crianças aprendem na prática o que precisa ser ensinado. A horta escolar, por exemplo, é um espaço onde elas aprendem sobre cores, formas e sabores, onde plantam, colhem, regam e cuidam das plantas que ali são inseridas. Os profissionais que aqui trabalharam ou trabalham colocam em primeiro plano o ser humano, na sua forma integral. Ser humano que precisa de amor, que precisa de respeito, de escuta e de aprendizagem. Seria impossível a escola cumprir o seu papel social
se não respeitasse as particularidades das famílias e não se engajasse nas buscas que são coletivas, que são de todos. É com orgulho dizer que a nossa escola está numa comunidade que cresceu muito, teve um progresso elevado por todos esses anos. E nossos alunos são maravilhosos, fantásticos. Hoje nós temos 480 alunos, dividido entre anos iniciais e anos finais. E dia 11, agora de agosto, nós completamos a comunidade escolar, a nossa escola, 60 anos de muito ensino, de muito entusiasmo, muita luta para chegar até aqui como estamos. Nós estamos completando 50 anos de existência e preparamos uma série de atividades que vão desde a comemoração do aniversário da escola, uma exposição também de fotografias antigas, até o final do ano, em 13 de dezembro, com a abertura de uma cápsula do tempo, onde está colocado desde 2007 mensagem de nossos alunos, o que eles pensavam para o futuro. A vereadora, a professora Regina, também lamentou a omissão dos governos durante o período da pandemia. De acordo com a parlamentar, os estudantes de escolas públicas tiveram muitos prejuízos no processo de aprendizado. Os nossos alunos da escola pública não tiveram a oportunidade, por exemplo, do que a gente chama de a questão da tecnologia na escola, né? A inclusão tecnológica. A gente não teve a oportunidade antes da pandemia de ter, né, o contato com essas plataformas. Hoje está se tendo, então isso é algo que a gente espera que continue, mas continue com condições, com equipamentos. Então essa questão da tecnologia, ela é essencial. O aumento do número de professores nas escolas. A gente precisa trabalhar, acolher esses alunos e também poder desenvolver um trabalho de acordo com as necessidades de cada aluno. Hoje a questão da aprendizagem, se tu conversar com qualquer professor, é o que mais preocupa. O município, o estado, precisa criar um instrumento que esses alunos estejam mais tempo na escola. E aqui a gente discute a importância da ampliação do tempo de permanência das crianças na escola com atividades significativas. Não só o tempo pelo tempo, mas para que a gente possa desenvolver metodologias de aprendizagem que dê a mesma condição que o aluno da escola pública possa estar aprendendo assim como um aluno da escola particular. Porque para o aluno da escola pública não basta só dar o equipamento tecnológico, porque ele não tem muitas vezes lá em casa quem auxilie nas tarefas. Então a gente precisa que o Estado pense a sua ação voltada a isso. E sim, a escola em tempo integral é um instrumento para possibilitar que se tenha mais equidade para as crianças em situação de vulnerabilidade social e com problemas de aprendizagem. Para encerrar o grande expediente, a oradora falou sobre a necessidade de planejar políticas públicas para a educação. Neste sentido, protocolou 10 emendas ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós encaminhamos emendas voltadas à educação inclusiva, né? As pessoas com deficiência, onde a gente mais uma vez trouxe a importância do PPA garantir, por exemplo, a central de intérpretes, a coordenadoria das pessoas com deficiência, de ter um olhar para esse público. Enquanto educação específico, nós encaminhamos uma das propostas de emenda diz respeito à ampliação do tempo de permanência das crianças na escola, porque algo, Paula, que nos surpreendeu muito foi que não consta nem no PPA, nem na LDO, um instrumento que possibilite se avançar na aprendizagem. Tem compra de equipamentos, que ok, é importante, né? A gente tem questões de estrutura de escola que também são importantes, mas neste momento, nessa conjuntura, a gente também precisa dar resposta para as questões da aprendizagem. Então foram emendas que vêm a um encontro que a gente possa dar mais condições para que a escola possa trabalhar com essas crianças. E uma das emendas que nós encaminhamos, que também é muito importante, é o olhar para o professor,
que é a valorização dos professores. A gente viu que é difícil dar aula em casa, né? Então a gente precisa, sim, cada vez mais dar condições para que esses professores permaneçam na profissão e também desenvolvam um bom trabalho. Onde a gente encaminhou uma das emendas que é na LDO, as promoções da educação infantil, que é valorizar através aí do aumento deste percentual, garantindo as promoções para os professores que apresentarem a sua titulação. E a seguir, protestos contra a derrubada do marco temporal acontecem na próxima semana. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Em breve, o Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso extraordinário que poderá definir o futuro das demarcações das terras indígenas no Brasil. Com isso, existe a possibilidade de revogação do marco temporal, que diz que só podem ser objeto de discussão as áreas tradicionalmente ocupadas até 1988. O debate preocupa agricultores e entidades que organizam protestos. A previsão é que o STF decida o futuro do marco temporal até o fim do mês. Por este motivo, lideranças políticas, sindicais e agricultores de municípios da região se reuniram para definir ações contra a revogação do marco e a favor do projeto de lei 490, que tramita no Congresso com condicionantes para demarcações de terras indígenas. É um momento de insegurança jurídica, porque no ano de 2009 o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido a respeito dessa questão das demarcações, sobre a questão da posse indígena e a sua interferência sobre as propriedades rurais. Porém, eles retomaram essa discussão e está pautado agora para 25 de agosto um novo julgamento, onde eles vão reabrir a discussão e definir quais são os critérios para a demarcação de uma terra indígena, para reconhecer a posse indígena ou reconhecer a propriedade consolidada, concedida pelo Estado e atualmente ocupada pelos produtores rurais de toda essa região norte do Rio Grande do Sul que está sendo atingida. Temos hoje aproximadamente uns 15 municípios aqui no norte que de uma forma bem direta estão sofrendo ações neste sentido de demarcação, de pretensão de demarcação, onde a origem dessas pretensões está justamente em indígenas que ocupavam terras já demarcadas, já reconhecidas pelo Estado e que atualmente estão tentando estender essas áreas, criando novas terras indígenas. Então, eles já têm a sua propriedade consolidada dentro dessas áreas já demarcadas, porém agora estão tentando estender com este novo movimento. Citando o exemplo de Mato Castelhano, lá existe uma pretensão de 3.500 hectares, de onde 1.500 hectares são da Floresta Nacional de Passo Fundo, localizada em Mato Castelhano. Então, além de ter uma interferência na questão da propriedade, atingindo diretamente mais de 100 famílias, e indiretamente mais de 1.000 pessoas, também teremos atingido a floresta.
atingida a floresta, que é um bem público, ele é de propriedade da União Federal, né, e sabemos por experiências passadas que nas mãos de indígenas, em experiências passadas, né, o corte indevido foi algo assim muito presente, inclusive com a eliminação de algumas matas, né, então terá interferências também nessa questão ambiental. Eu estou em cima de uma propriedade que era do meu avô, meu avô que com 120 anos que está enterrado ali naquela comunidade, né? A gente sempre viveu ali e agora nesses últimos 15 anos aí que a gente está passando por uma dificuldade, porque as terras já diz que não é mais nossa, né? E então a gente está assim, ó, os indígenas foram lá, meteram fogo nas nossas propriedades, queimaram os trigos, a gente voltou a plantar de novo, né? E continuamos assim, sempre com um pezinho atrás de medo que os índios metem fogo de novo nas nossas terras, nas nossas lavouras, né? Então é difícil para os agricultores que moram ali, né? Também para o restante da família, né? Os netos que vê sempre os agricultores numa ânsia, porque isso dificulta a vida da pessoa ali, né? Então é um problema grande, mas vamos tentar resolver. A gente hoje está bem encaminhado, a gente já ganhamos lá em Erechim em primeira instância, ganhamos lá em Porto Alegre na segunda instância, né? E está lá no Supremo agora, né? Vamos esperar uma decisão de lá para a gente tomar uma outra providência para a gente sair dessa aí também. Aqui em Passo Fundo tem 2 acampamentos indígenas, um na beira do rio Passo Fundo, próximo à rodoviária, e um lá onde é uma área destinada para fazer, é uma área do Estado destinada para fazer a venda de hortifruti granjeiros. Eles já estão acampados ali há alguns anos, uns indígenas que vieram de Pontão, e eles, depois que vieram de Pontão, conseguiram agregar mais, nesse grupo, mais indígenas de outras regiões. Então aqui em Passo Fundo também é preocupante. Esses indígenas têm que ter a sua área própria. Eles, como vieram da reserva de Serrinha e de Nonoai, o governo teria que realocar eles de volta na área deles. Que a área que eles têm aí na Serrinha é uma área grande e essa área foi destinada a eles há muitos anos atrás e eles deveriam de voltar para lá, para a área deles. E não ficar aqui sofrendo penalizações de pessoas que querem tirar eles daí. Devem voltar para a área deles. Então, o produtor que hoje está em cima da sua área de terra é proprietário, né? Ele não está ali como invasor. Então, a lei tem que ser cumprida. É o que nós estamos tentando garantir. Eu entrei na política por causa dessas questões indígenas, né? E pela indignação que eu tive com o modo como isso é conduzido. Agora, o Supremo Tribunal Federal pode revogar o entendimento do próprio Supremo sobre o marco temporal, ou seja, só podem ser demarcadas aquelas áreas que estavam ocupadas por indígenas em 1988. Isso é muito grave, isso bota em risco milhares de famílias da nossa região. Então, por isso, essa mobilização que hoje tem mais de 80 representantes aqui em Passo Fundo no Sindicato Rural, para a gente fazer essa mobilização contra a revogação do marco temporal e a favor do PL 490, que insere na legislação o entendimento do próprio Supremo sobre as demarcações. Na reunião, ficou definido que autoridades regionais vão mobilizar deputados e senadores contra a revogação do marco temporal. Também será enviada uma correspondência ao presidente Jair Bolsonaro e uma carta aberta aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, na próxima segunda-feira, serão realizados 2 grandes protestos nos trevos de Passo Fundo e Getúlio Vargas. O Estado lançou nesta segunda-feira um edital de R$4 milhões do programa Inova RS. O valor será investido no fomento de projetos voltados ao desenvolvimento regional. Podem concorrer instituições de ciência e tecnologia em parcerias com empresas, entidades, serviços autônomos e órgãos do poder público. Os detalhes com o governador Eduardo Leite e com o secretário Luiz Lambi. O Estado do Rio Grande do Sul discutiu ao longo de diversos outros governos políticas de ciência, inovação, de tecnologia.
Nós sempre dissemos, somos um governo de evolução, não somos um governo de ruptura. A gente aproveitou justamente esses debates, as discussões, os planos apresentados e estruturamos, a partir disso, a política e o investimento, a política de investimentos para a ciência e tecnologia no Estado, para a inovação, com os 8 ecossistemas identificados. Demos suporte desde o início do nosso governo com um programa que sustenta os gestores desses ecossistemas de inovação para promover a articulação. Eles, então, em cada região, identificarem as suas vocações, as linhas em que devem agir, e agora o Estado apresenta, então, um edital em que convida esses ecossistemas a apresentarem os seus projetos que terão financiamento por parte do Estado para serem desenvolvidos, demonstrando clara conexão com os objetivos estratégicos do Estado para se associarem à geração de emprego, renda, com impacto econômico comprovado nas suas regiões. O Estado aporta aí os seus primeiros 4 milhões de reais em recursos do Tesouro para esses ecossistemas de inovação poderem ter como alavanca para o desenvolvimento dos seus projetos. É um dos editais que nós colocamos na rua, junto de outros que já apareceram e vão vir pela frente, mais tantos outros editais, reforçando o investimento do governo do Estado, agora que nós temos uma situação de melhor equilíbrio nas nossas contas, reforçando o nosso investimento para o Estado se desenvolver a partir de inovação e tecnologia. São projetos que apoiam as matrizes econômicas, colocando a inovação como componente principal no centro das suas estratégias. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma força muito grande no agronegócio. Aqueles projetos que mostrarem agregação de valor, mostrarem adoção de tecnologias inovadoras como apoio ao agronegócio, são exemplos de projetos candidatos. Ou o Rio Grande do Sul tem um componente muito forte, não é? Na indústria metal-mecânica, em outros setores industriais. As regiões que identificarem, como, por exemplo, colocar a inovação associada a um determinado setor da economia que alavanque a sua região, mostrando que aquilo gera inovação, gera tecnologias, gera produto, gera um potencial de desenvolvimento, são os projetos que nós esperamos receber neste edital, nesta chamada pública. Como foi definido, até 19 de setembro, em outubro divulgaremos o resultado preliminar, com uma semana de recursos, e nós esperamos já que em novembro nós estejamos apoiando, assinando as propostas que forem contempladas. Na verdade, os critérios também definidos na página da Secretaria, mas eles exigem que seja uma instituição de ciência e tecnologia associada à empresa, ou seja, é um projeto que uma universidade, um parque tecnológico vai propor, mostrando associação com a região, mostrando associação com a empresa, mostrando que a região está articulada no modelo quádrupla hélice, e essa proposta, então, será avaliada dentro de critérios técnicos pela equipe técnica da Secretaria de Inovação. E estas foram as informações de terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.